Olá, amigos, amigas, sobretudo torcedores e torcedoras do São Paulo e do Grêmio. Teremos na noite de hoje um dos confrontos mais interessantes desta Copa do Brasil, porque reúne duas das equipes mais importantes e interessantes de se ver jogar, inclusive, do futebol brasileiro no momento, Grêmio e São Paulo. Nesta ordem, porque o Grêmio hoje manda no jogo contra o Tricolor, que será o visitante numa cancha bastante difícil de se vencer. E eu diria, inclusive, que muito do que esperamos, né, do jogo vai ter a ver com a postura das equipes dentro de campo, inclusive do mandante. Acho também que o favorito para se classificar à final da Copa do Brasil deve sair muito mais deste jogo de ida do que do jogo de volta, ao contrário do outro confronto que reúne Palmeiras e América, que acho que a coisa deve se adiantar para o jogo da volta, caso o Palmeiras hoje não vence de goleada. Mas neste caso específico do jogo entre Grêmio e São Paulo, creio que um bom resultado de uma das equipes hoje pode favoritá-la muito para chegar à final. Então este confronto para mim é muito decisivo. E por que ele vai depender bastante do que pode fazer o mandante? Porque o mandante, esse Grêmio, é uma equipe muito, como eu disse, muito bonita de se ver, muito competitiva, uma equipe que costuma praticar o manejo da bola com muita qualidade. Esse Grêmio, em alguns momentos, em algumas partidas consideradas difíceis, esse Grêmio muitas vezes cede a bola para os seus adversários. Ora, Josa, mas não tem sido assim nos últimos jogos do Grêmio. Ora, meus amigos, no futebol brasileiro existe essa praga de quase todo mundo jogar na defesa. Quase todo mundo parece que não gosta muito da bola, né? As equipes parecem que não gostam muito de ficar com a bola. Claro que há casos e casos. Há casos em que é muito interessante não ter a bola. É muito interessante você fazer sua equipe se adaptar aos adversários. Então há equipes que, mesmo sem a bola, conseguem jogar muito bem, conseguem fazer muito bonito dentro de campo. O problema é que nem sempre isso acontece. Muitas equipes que cedem a bola para os seus adversários, parece que a única preocupação mesma é não levar gols. Parece que entram dentro de campo para não levar gols, e apenas isso. Bem, mas quando o Grêmio tem enfrentado adversários mais complicados, muitas vezes esse Grêmio, ao contrário do que acontecia no passado, tem cedido mais a bola para os seus adversários. Não foi assim, por exemplo, contra o Santos, que é também uma equipe que joga muitas vezes se adaptando ao adversário e muitas vezes cedendo a bola. É um dos casos de equipe que joga muito bem atuando desta forma. Mas se pensarmos o que é o São Paulo, é bem possível que este Grêmio atue contra o tricolor paulista, cedendo a bola, não ficando mais tempo com a posse de bola do que o seu adversário e explorando, sobretudo, o seu contra-ataque. Aliás, no contra-ataque, o Grêmio é muito perigoso como time. Então, eu diria para vocês que o resultado positivo hoje do São Paulo, se não vencer mesmo fazendo gols na cancha do Grêmio e se conseguir um empate na cancha do tricolor, dos Pampas, o São Paulo pode se favoritar demais para a classificação à final da Copa do Brasil. Se o Grêmio conseguir vencer o São Paulo, ainda que não leve, ainda que com poucos gols, por 1-0, sem levar gols, esse Grêmio, por sua vez, deve se favoritar para o jogo da volta, porque o Grêmio, nesse caso, jogaria no Morumbi, ainda mais recuado, explorando o contragolpe. Contudo, eu acho que esse jogo é um jogo para dificilmente termos um placar com poucos gols. Se o Grêmio adotar a postura de tentar se adaptar um pouco mais ao São Paulo, cedendo o campo para o São Paulo, apesar de ser o mandante, se o Grêmio adotar essa postura e levar um gol do tricolor logo no início, muda tudo na perspectiva gremista e o jogo deve se encaminhar para o jogo de muitos gols. Se o Grêmio resolver, contudo, adotar uma postura de atacar o São Paulo, de procurar ter muito mais a posse de bola do que o seu adversário, e se o Grêmio não fizer gols, por exemplo, no primeiro tempo,
aí a coisa pode mudar de figura e o jogo pode caminhar para 1-0, 0-0, 1-1, para poucos gols. Mas se uma ou outra equipe conseguir fazer gols imediatamente, o jogo deve ser um jogo de muitos gols. O jogo de hoje, para mim, é realmente decisivo para encaminhar o classificado à final da Copa do Brasil. E se trata de duas equipes, como eu disse, muito interessantes. Como eu disse, o Grêmio pode talvez ceder um pouco mais a posse para o São Paulo. Isso acontece por quê? Porque o São Paulo é uma equipe que gosta de praticar a posse de bola, gosta de atuar no campo dos seus adversários. O Renato parece que entendeu algum tempo atrás aí que diante de equipes que atuam dessa forma, o Grêmio pode tirar vantagens, desde que essas equipes sejam daquelas que gostam de possuir a bola e deixem espaços para o contragolpe, que é o caso do São Paulo. O São Paulo costuma deixar muitos espaços para os seus adversários quando atua no entorno da área desses adversários. Então, o Grêmio pode perfeitamente adotar essa postura e, nesse caso, pode complicar muito para o São Paulo, porque a gente tem um jogo de encaixe, né, cujo encaixe favorece um pouco mais o Grêmio do que talvez o São Paulo, exceto se o São Paulo conseguir fazer um gol imediatamente no jogo. Eu diria que esse finalista, o finalista que vai sair desse jogo entre São Paulo e Grêmio, vai ser um justo finalista, uma equipe que chegará à final com muito mérito, por ter enfrentado grandes dificuldades nessa Copa do Brasil, inclusive o São Paulo vem de dificuldades. O São Paulo vem de superação de dificuldades enormes, gigantescas nessa temporada. Eu diria, inclusive, que a maior dificuldade que o São Paulo ainda, nesse caso, ainda vem superando, mas já quase resolvendo essa parada, é a dificuldade com o seu próprio jogo. Um seu jogo que às vezes se confunde, se torna confuso, e a equipe começa a jogar contra si própria, apresentando algumas falhas, apresentando muito mais espaços ali dentro de campo, aqueles espaços irrecuperáveis, aqueles espaços em que, quando cedidos para os seus adversários, se tornam irrecuperáveis, notadamente nos contragolpes. Então o São Paulo ele vem cometendo aí uma espécie de fogo amigo, vem cometendo algumas falhas, vinha cometendo, que danificava muito a proposta do tricolor de conseguir um grande sucesso na temporada. Isto foi grandemente resolvido. Esse São Paulo amadureceu muito como equipe, precisou infelizmente ser eliminado de outras duas frentes importantes de disputas nessa temporada para conseguir chegar a esse padrão de equipe que hoje é uma equipe realmente muito interessante, muito competitiva e que pode sim conquistar o título dessa Copa do Brasil ou o título do Campeonato Brasileiro. Então esse São Paulo é hoje uma equipe muito respeitável. É preciso falar dos méritos da direção do São Paulo, que teve aquela conversa com o Diniz. É preciso falar dos méritos do Diniz. É preciso falar de méritos de jogadores como Luciano, Daniel Alves, que quando quer jogar, realmente ele é um grande jogador. Do Brenner e de muitos outros. Agora, vai ter pela frente o Tricolor dos Pampas, que é uma equipe que quando pensa em Copa, a coisa muda de figura, porque o Grêmio ele pensa a sua temporada da seguinte maneira: eu preciso conquistar ao menos uma Copa. O Grêmio, se for o caso, ele cede o brasileiro, deixa o brasileiro de lado para conquistar uma Copa. Ora, o Grêmio foi eliminado da Libertadores. E nesse caso, o Grêmio está priorizando demais esta Copa do Brasil. Este é o problema para o São Paulo. O Grêmio vê a Copa do Brasil como a salvação da sua temporada. E não somente a salvação, porque o Grêmio teve bons momentos nessa temporada de 2020. Mas é a consagração, minha gente. Conseguir o título é a consagração, é a manutenção daquele Grêmio vencedor, é a manutenção daquele grande trabalho do Renato. Então, conquistar a Copa do Brasil é muito importante para esse Grêmio. Então, nesse sentido, tudo está voltado para a Copa do Brasil neste momento. Então, o São Paulo vai ter um adversário muito difícil, o Grêmio vai ter um adversário também muito difícil. Deve ser um jogo interessante demais, um jogo que, a meu ver, no qual deve acontecer muitos gols. E volto a dizer, se o Grêmio hoje ele empata sem gols, ou vence a partida sem levar gols, ele deve ir para o Morumbi com uma grande vantagem, não somente numérica, mas psicológica, porque o psicológico precisa entrar em campo neste confronto e deve entrar em campo neste confronto entre essas duas equipes. O fator psicológico sempre entra em campo quando se trata de duas grandes equipes numa grande decisão. Se o São Paulo, contudo, sair de Porto Alegre com empate, por exemplo, de 1-1, acho que esse São Paulo se favorita demais para o jogo da volta. Se vencer, então,
essa partida. É por qualquer placar, por 2-1, por 2-0, por 3-2, enfim. Mesmo assim, o São Paulo deve se favoritar demais para o jogo da volta. Mas eu digo para vocês que, a priori, não tem favorito. E, portanto, quem vai favoritar uma equipe ou outra vai ser o campo. Neste caso, o campo da partida de hoje, da partida de ida que vai acontecer em Porto Alegre. Que vença o melhor, deve ser um jogão. E, para mim, eu não vou perder, porque para mim deve ser um jogo dos mais agradáveis também, do ponto de vista técnico e do ponto de vista da quantidade de gols que deve sair neste confronto. Obrigado pela gentileza de terem visto este vídeo até o final.